Agora a revista da imprensa, hoje a nossa convidada, a psicóloga Cristina Valente, lançou recentemente o livro Coaching para Pais, do qual já vamos falar. Muito bom dia, olá. Seja muito bem-vinda. E começamos precisamente com uma questão, porque é que os pais, porque é que não temos mais filhos? É essa uma das notícias que vem hoje em destaque, nem foi? Bom dia, obrigada pelo convite. É de facto o tema de capa aqui do suplemento Notícias Magazine, do DN e do Jornal de Notícias, e choca-me um bocadinho aqui os números que saíram. Portanto, fala uma média de número de filhos que os portugueses têm, que é 1,03, mas se perguntarmos quantos eles gostavam de ter, o valor é substancialmente superior, de 2,31. Isso significa que os pais gostariam de ser mais pais e aqui me interessa, como psicóloga e como cidadã, é por que razão é que os pais não têm mais filhos. E, na minha opinião, tem a ver com a falta de tempo de qualidade que nós temos para os nossos miúdos, tem a ver com a falta de capacidade financeira que temos para suportar as despesas que um filho hoje em dia encerra e, sobretudo, pouco conhecimento sobre o que é educar. E nesse quadro surgiu aqui o meu livro Coaching para Pais, que muito humildemente creio que é uma forma muito refrescante de ver a educação das crianças e dos jovens, dos adolescentes também. Educar tem que ser... É uma reflexão, no fundo, que ajuda os pais nessa tarefa de educar? E como eu digo aqui na introdução do livro, se as pessoas ao lerem este livro tiverem pelo menos 2 ou 3 ideias para refletirem e mudarem de atitude e de comportamento sobre o que é ser pai e transformá-lo, sobretudo, transformar a educação em algo que seja divertido e, sobretudo, gratificante, já terei cumprido a minha missão, porque, de facto, hoje em dia os pais são muito ansiosos, estão muito angustiados. A própria forma como pensam o futuro e como pensam que vão deixar o planeta aos filhos que têm, deixa-os um bocadinho amargos e inseguros. Isso tudo reflete na educação do dia-a-dia, não é? Quando nós somos inseguros, não conseguimos transmitir nenhuma ideia positiva. E, portanto, aqui este livro é sobretudo uma ferramenta para os pais crescerem, eles próprios, mais do que... porque depois o resto vem por acréscimo. Além das ferramentas, são também estratégias que podem adotar. Sim, há duas grandes áreas. Em primeiro, as ferramentas que têm a ver com a alimentação, com o sono, com a adolescência, com a entrada na escola. Esses são os temas essenciais. São os temas essenciais, sim. A rivalidade entre irmãos, portanto, temas que têm a ver com o dia-a-dia e que muitas vezes existem muitos mitos que têm que ser desconstruídos e são desconstruídos e desfeitos no livro. Por outro lado, a educação como exercício de liderança. E, de facto, quando os pais perceberem que educar não é dizer que mentir é feio, é nós termos capacidade cada vez mais para viver em verdade e para sermos melhores seres humanos, esse é o principal desafio. É quando nós somos melhores seres humanos, tudo corre bem na educação. Tudo corre bem, claro, dentro dos limites. E essa necessidade dos pais terem uma relação mais próxima dos filhos faz-nos também a ponte para a próxima notícia. Sim. Que destaca, que tem a ver com uma inovação que ainda não percebemos se é ou não muito boa. É verdade. Independentemente daquilo que possa sair no mercado, estamos a falar aqui da introdução no mercado português do charro eletrónico, do e-Joint, independentemente do que aparece no mercado, porque hoje em dia somos, como consumidores, temos estímulos por todos os lados e os jovens e sobretudo as crianças que decidem muitas das compras dos pais, mesmo das compras de alimentação relacionadas com isso, e os marketeers sabem disso e jogam muito com isso. A principal questão é nós termos uma relação próxima com os miúdos, com os nossos filhos. Porque não quer dizer que não surjam dificuldades, que não surjam desafios, seja a droga, seja a sexualidade precoce, seja o uso abusivo da internet. Tudo isso são desafios, é certo. E não devem existir temas tabu, no fundo, não podem existir temas tabu, Tudo tem que ser conversado. E essa relação de proximidade entre os pais e os mais novos é que tem que existir e tem que existir desde muito cedo. Muitas vezes nós pensamos que é na altura da adolescência, quando surgem estes desafios, não é, dos pares, dos coleguinhas da escola e dos amigos, que devemos ter uma conversa mais séria com os nossos filhos, com os pré-adolescentes e adolescentes, mas não, este exercício de abrir canais de comunicação começa muito mais cedo. Começa, por exemplo, aos 2 ou 3 anos, em que temos que mostrar às crianças que os erros são excelentes oportunidades de aprender e que não são formas de envergonharmos
E esta mensagem, por muito correta que seja, por muito óbvia que seja, às vezes não passa, mesmo quando o miúdo começa a descobrir o mundo, numa altura muito precoce da sua vida, nós tentamos sempre dizer-lhe que os erros são coisas más. E, portanto, esta forma diferente e estimulante de olharmos para os erros como oportunidades de aprendizagem permite-nos, quando eles chegarem a esta altura em que podem estar a fumar charros ou a ter relações sexuais precoces fora da nossa vista e sem nós sabermos, que nós tenhamos um canal de comunicação e que eles sintam que podem ir sempre ter connosco e que nunca os julgaremos, que teremos, sobretudo, capacidade para os compreender e para os ajudar a encontrar soluções. Deve passar cada vez menos por castigo, mas mais por compreensão. Sim, e por uma abertura resultam, na relação. Passamos à questão da proteção do emprego. O que é que destaca na imprensa de hoje? Ora bem, eu sou uma fã de novas formas do trabalho a partir de casa, e esta notícia aqui que fala sobre se é possível melhorar a eficácia do sistema de proteção no desemprego faz-me refletir sobre a capacidade que hoje a sociedade tem de permitir novas formas de trabalho e que são também novas formas de trabalho amigas das famílias. Esta proteção no desemprego prevê uma proteção para quem saiu do mundo corporativo, sobretudo, mas mais importante do que nós encontrarmos formas de protegermos os cidadãos ou a população ativa no desemprego, é mostrarmos às pessoas que existem novas formas de trabalho, sobretudo do trabalho a partir de casa, e novos modelos de negócio amigos das famílias. Os empregos tradicionais, de facto, não estão a responder às necessidades das famílias, portanto, não nos estão a dar capacidade financeira, como eu dizia, para educarmos os miúdos, não nos dão tempo de qualidade e, portanto, o mundo está cheio de novas oportunidades, já existem, e hoje a capacidade de nós trabalharmos em rede, em colaboração, sermos especialistas na nossa área e podermos participar com outras pessoas em projetos que têm um início, um meio e um fim e que depois partimos para um outro projeto. Essa é uma nova forma que já existe e que as pessoas têm que perceber que existe. Portanto, esta crise nada mais é do que nós tentarmos arranjar velhas soluções para novos problemas. É isso que é a crise, não é nada mais do que isso. Então, se os cidadãos de todo o mundo perceberem que há novas formas de vivermos e de trabalharmos com qualidade de vida, com formas que são mais sustentáveis, que nos deem mais tempo para a família, isso já será um grande avanço. É tempo de oportunidades, no fundo. Sim. Passamos a uma notícia do Jornal Público. Adeus a Mifi, uma das personagens mais famosas da literatura infantil ocidental. É verdade, esta Mifi acompanhou-me na minha infância e a designer que concebeu a Mifi vai retirar-se agora, mas diz uma coisa muito interessante sobre as crianças. Ela, de facto, desenhou a Mifi um boneco a olhar de frente, e ela diz que nós temos que olhar de frente para as crianças, porque as crianças são muito frontais. E isso vai de encontro àquilo que eu falo aqui no livro. Nós muitas vezes tentamos usar uma linguagem que a criança não entende, que é a linguagem verbal, e a criança ainda está muito animal, portanto ainda capta uma série de sinais que para nós já foram cristalizados e que para elas ainda são ferramentas de comunicação. E esta forma de olharmos de frente, mesmo metaforicamente, de olharmos de frente para a criança e de dizermos, por exemplo, que os problemas existem, que é uma grande dúvida que os pais têm quando me consultam, que é se hão de falar dos problemas que têm no dia-a-dia, das partidas, dos lutos, e eu digo sempre que sim, a forma é que pode ser adequada à idade, mas esta questão de olharmos de frente para as crianças, tal como a Mifi também olha para as crianças de frente, é um conceito muito interessante. E também a necessidade, a criadora deixou de desenhar a boneca, mas a boneca continua a existir, não é? No merchandising todo que existe. E pronto, hoje temos a Hello Kitty, mas a Hello Kitty chegou muito depois. E aliás, está aqui uma expressão muito ternurenta que a Mifi respondeu quando soube da existência da Hello Kitty, é que a Mifi diz que podia não me ter copiado. A marcarem então as gerações diferentes. Cristina Valente, obrigada pela presença nesta revista de imprensa que chega agora ao fim. Voltamos às 11 em ponto para atualizar toda a informação. Bom dia.